sentar, irmão. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler o texto, todo o capítulo. Todo o capítulo 8. Logo depois nós oramos, consagramos nossa vida, ofertório. Pedimos também que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Tá joia? Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Você pode ler comigo aí esse finalzinho? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que, como o homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas. Vê se a sua imaginação consegue contemplar isso. De fontes, mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, versículo 14, todos juntos, que diz: se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná diário, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar. E afinal o que, irmãos? Te fazer o bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força, que sob juramento, força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança,
que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, é a Tua palavra que nós lemos aqui e nos curvamos diante de Ti, diante do Senhor, que fala, que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Diante do Senhor, que é reto juiz, Deus amoroso, justo, bom, que nos conhece o nosso coração, que está presente aqui, que recebe cânticos, louvores, vidas. Consagramos ao Senhor aqui nesse lugar, Pai. Entregamos dízimos, ofertas, como um sinal disso, um símbolo. Que dependemos de Ti, confiamos no Senhor. E te pedimos, Pai, ó Deus, abre os olhos do nosso coração. Desperta a nossa alma, Senhor, para que a gente não apenas aprenda ouvindo e apreendendo na nossa mente alguma coisa aqui hoje à noite, mas que a gente possa ouvir a Tua voz, de alguma maneira isso encha o nosso coração e a nossa alma, para a gente Te conhecer mais. Ó Deus, para vivermos cada vez mais quebrantados na Tua presença, mas também, Senhor, para vivermos cada vez mais felizes na Tua presença, Senhor. Nos abençoa a todos nós aqui, todos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deuteronômio, capítulo 8, esse é um capítulo assim fenomenal da Bíblia, espetacular. Descreve a jornada do povo no deserto de maneira muito sucinta, mas muito profunda, muito cheia de experiências e de situações. Na verdade, o livro de Deuteronômio eu acho ele muito curioso, porque é como se fosse um sermão. É como se fosse, não, é um sermão. São vários sermões que Moisés deu ao povo. E essa figura é muito interessante, porque Deus falou com o povo. A gente está fazendo aqui a memória a partir do Êxodo, povo que viveu ali escravo no Egito durante mais de 400 anos. O Senhor, através de Moisés, liberta o povo das mãos de Faraó. Essa imagem da libertação do povo do Egito a caminho da promessa, da terra da promessa de Abraão, Isaac e Jacó, faz muita referência à nossa caminhada cristã, é verdade. Mas o fato é que nesse processo, Deus resolveu que o povo passaria 40 anos rodando no deserto. Nesses 40 anos, Deus deu ao povo a lei, não somente os 10 mandamentos, mas ali representando toda a lei, os 10 mandamentos, porque eles basicamente contemplam todas as áreas da nossa vida, nossa devoção, nossos relacionamentos, nossa família, nosso trabalho, nossa relação com a sociedade, está tudo lá nos 10 mandamentos. É tanto que Jesus, no Sermão do Monte, faz justamente esse resgate da lei a partir da proclamação do reino, como ele faz lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Mas os 10 mandamentos têm uma base. A base não é a obediência do povo. A base da lei não é a garantida, ou não é o comportamento ou a meritocracia de que o povo faria de alguma maneira que aquilo fosse valer a pena. A salvação valeria a pena.
o projeto de Deus valeria a pena, porque o povo obedeceu. Não, não tem nada disso. A lei está baseada num Deus que deu a lei e disse, vale a pena, valeu a pena e vai valer a pena, porque eu morri para que isso fosse efetivo, pudesse acontecer na vida de vocês. Eu dou a lei, eu chamo você para uma aliança, mas eu garanto a entrada e a saída, o início e o fim dessa aliança. E garanto que vou sustentar você durante essa jornada de peregrinação entre o início e o fim dessa aliança que nós fizemos. Deus falou isso aqui no Êxodo capítulo 20, e é justamente as palavras que Moisés repete aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou, está baseado em Deus. Eu tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. Está baseado no ato de salvação de Deus por nós. Só que o povo passou ali 40 anos. Nós sabemos a história. Não foi uma história fácil. Moisés passou poucas e boas com aquele povo lá no deserto. O povo reclamou, murmurou, achou ruim a comida. Deus mandou o maná. Eles achavam ruim porque era a mesma coisa. É o sodexo do povo lá no Egito. E só tem isso. O povo reclamou de todo jeito. O Egito parecia, em alguns momentos, mais atraente para aquele povo lá. A vida no Egito, palácio, as festas. Em dado momento, eles resolveram fazer até um bezerro de ouro. Fizeram uma grande festa, foi uma bagaceira. Se entregaram a toda sorte de devassidão que viviam lá no Egito e que foram libertos justamente disso, para uma nova vida em Deus e para Deus. O fato é que Moisés persevera durante esses 40 anos e Deus falou a Moisés que Moisés não vai entrar na terra da promessa. Parece que Moisés entendeu isso, porque a terra de Deus não é aquela área geográfica que a gente conhece como Israel. A terra de Deus é a terra toda. Essa história do Antigo Testamento está representando o que nós podemos hoje desfrutar um pouco, não ainda completamente, mas um pouco. O conhecimento de Deus invadindo a terra como as águas cobrem o mar. Por isso que adoramos ao Senhor na nossa própria língua aqui no Brasil. O fato é que Moisés parece que entendeu isso e prepara o povo para entrar na terra da promessa. Dos que saíram do Egito, só 2 entrarão, Josué e Calebe. Mas toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Peregrinaram, reclamaram, murmuraram, se rebelaram contra Moisés e contra Deus e morreram, ficaram ali no deserto. E aí Moisés tem uma grande missão: preparar os filhos, aqueles que, grande parte, não sentiram, não viram, não perceberam, ou se viram e têm algumas lembranças, não entendiam a complexidade da coisa. Imagine você como um adulto que é empresário e criou seu filho. Agora ele tem 20, 30 anos, talvez um pouco mais. E ele vai assumir a empresa que você passou a vida inteira trabalhando. Mas o fato é que aquela criança, adolescente, jovem, no fundo, ele não conhece, ele não sabe exatamente a luta que foi para que aquilo estivesse como está hoje. Ele não sabe, ele não tem consciência. Interessante, porque os jovens, já conversei com muitos assim, estão no segundo período de administração e acham que são melhores gestores do que os pais. É ou não é? Impressionante. Não sabe, não tem consciência da realidade da vida. Moisés tem essa dura missão. Ele vai educar os filhos dos que foram libertos do Egito, que fazem parte dessa aliança de Deus e que agora eles vão guerrear para entrar na terra da promessa, guerrear contra os inimigos
e conquistar aquela terra para desfrutar dela. Como é que Moisés prepara o povo? Através de sermões. Sermão. Essa é a fórmula de Moisés. Sermão. Moisés não repete o Êxodo. Ele não apenas lê o Êxodo. A partir da lei e a partir de Deus, ele prega para o povo. Ele prega. E as pregações que Moisés fez ao povo, que está ali, no limite, olhando para a terra, se preparando para uma grande batalha, ou para várias batalhas que eles iriam enfrentar, Moisés resolve pregar. O sermão que Moisés traz ao povo é recheado de pelo menos 2 elementos: palavra de Deus, a lei, aquilo que não muda, aquilo que não passa. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. É recheado da Torá, das expressões que Deus falou para ele lá no Monte Sinai. É recheado da palavra de Deus, é a voz de Deus. Mas é recheado também de experiências e situações em que essa palavra de Deus fora desfrutada ou desobedecida. Experiências, situações da vida que tornam as palavras vivas. O sermão tem essa capacidade de trazer as palavras vida, ou trazer vida às palavras à medida que elas se conectam com a nossa vida e com a nossa história. Quando as palavras, elas perdem a expressão da vida, elas ficam lá nas enciclopédias, nas grandes bibliotecas do mundo, talvez museu da língua portuguesa ou de outras línguas. Mas a palavra, quando perde a vida, ela não tem outro destino a não ser museu e enciclopédia. A experiência, a narrativa, as situações da vida, quando são envolvidas pela palavra, ou quando a palavra ela entra, ela faz parte da nossa história, não somente da história do povo lá atrás, como Moisés poderia estar dizendo assim: foi assim com seu pai, foi assim com sua mãe, e contando essa história do passado. Mas Moisés, a partir do passado, ele está conectando com o presente, como o sermão é. Moisés está pregando porque a palavra não ficou no passado, mas ela se conecta com o presente. Ela se conecta com a nossa vida, com a nossa realidade. E quando olhamos para experiências do passado, ou para as situações que esse povo passou lá no deserto durante 40 anos, podemos também conectar com situações e expressões da nossa vida. Experiências que nós vivemos diariamente. Diariamente. Experiências de fé, de testemunho, experiências também de queda, de crise, experiências de alegria, de fartura, mas também de tristeza, de falta de ânimo, de alegria. Quando levantamos e parece que não tem força, não há vigor, não há um sorriso, não há expressão da vida. Ou quando levantamos e parece que a coisa vai acontecer e aquele dia vai ser maravilhoso. Experiências. Assim Moisés está pregando o sermão. Palavra e vida. Palavra e situações que vão se entrelaçando na vida da gente, de maneira que a nossa vida começa a ter um significado. Não porque as palavras do passado, quando eu aprendo elas, eu me torno culto, inteligente e fico repetindo elas. Mas a vida começa a ter um significado porque as palavras do passado encontraram lugar no meu coração para encontrar um espaço no presente, no século 21, na cidade do Recife, Olinda, Jaboatão, onde nós vivemos, onde nós estamos inseridos. Assim é Deuteronômio, e no capítulo 8 não é diferente. Gostaria de olhar para esse texto, dividi-lo assim, de maneira bem didática, em 3 partes. Preste atenção porque
não são partes desconectadas, nem é uma escadinha que você vai no primeiro degrau, no segundo e depois para o terceiro. Não queria dividir dessa forma. Parece que Moisés está circulando em torno de uma mesma ideia. Ele está circulando em torno do versículo 1. Versículo 1 ele diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Veja que versículo 1 maravilhoso esse. É em torno desse versículo que Moisés vai circular em torno nesse sermão aqui. Ele diz: tomem cuidado. A expressão aqui de cuidar é a mesma de guardar, de zelar, de ter apreço, afeto, gozo, desejo. Guardar. Não é de guardar na memória, mas é de guardar aquilo que é mais precioso na nossa vida. De cuidar, de zelar, tomar conta. É algo muito valioso, é precioso demais. É a nossa vida que está em jogo. Cuidar, cuida bem, cuida de cumprir. Geralmente quando é sobre Bíblia, obediência, cumprir, mandamento, lei, parece que a coisa se torna na esfera somente do mérito, da obediência. Na verdade, Deuteronômio, Moisés já desfaz todo esse pensamento. Porque se repete aqui em Deuteronômio uma expressão muito rica. Em todo o tempo, quando ele fala sobre os mandamentos, a lei, a palavra de Deus, ele diz: para que vocês vivam, para que tenham vida, para que a vida esteja presente no meio de vocês. E essa expressão aqui, nós podemos, olhando para Cristo, olhando para a Bíblia como um todo, podemos entender bem o que Jesus estava dizendo lá, quando dizia: se credes em mim, terás a vida eterna. É essa expressão da vida eterna, da vida de Deus, da presença de Deus, da vinda de Deus ao nosso encontro e à nossa história. Para que vivais, para que não somente você respire, o coração esteja lá batendo, mas algo novo, algo especial, diferente, mais forte e profundo possa bater forte no peito e na alma, e haja vida e vigor verdadeiro. A vida de Deus, a vida eterna, aqui na terra, seja no deserto, seja na terra da promessa, seja numa situação boa ou ruim, para que vivais. Mas ele diz: cuida. E quando diz cuida, não é assim: me obedeça de todo jeito, senão você vai ver. Ou do tipo: se você me obedecer, você vai entrar na terra da promessa. Como fazemos com nossos filhos. Se você passar de ano, você vai ganhar isso. Se você fizer tudo certinho na escola, a gente vai viajar. E por aí vai. É a nossa didática. Mas a didática de Deus não é essa. A didática de Deus é guarda. Não porque tem alguma coisa em jogo assim, do tipo, você vai ganhar. Guarda porque você vai conquistar. Guarda porque você vai receber a vida. Guarda porque senão. O que Deus está falando é que guarda porque vocês receberam. Vocês foram salvos, libertos. Eu tirei vocês da terra do Egito. Guarda porque vocês receberam a terra. Vocês vão viver nela. E ela vai ser super abundante. Ela vai ter assim tudo do bom e do melhor. Não tem terra mais linda e mais preciosa e mais rica do que essa que ele descreve aqui. E ele não está dizendo assim: guarda para conquistá-la, guarda para recebê-la. Ele diz: guarda, porque você já recebeu. E não recebeu porque guardou. Recebeu porque Deus é Deus. Recebeu porque Deus é bom. Recebeu porque Deus é de aliança. Recebeu porque Ele é Deus de salvação. Recebeu porque Ele é Deus de graça. Recebeu porque Ele é Deus. Ele diz: guarda. Mas circulando em torno disso, o texto diz para a gente, a partir do verso 2 até o versículo 5,
que nós devemos guardar na memória, recordar. Recordar-te-ás de todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Memória. Tem gente que não tem uma boa memória. Tem gente que tem uma memória assim, impressionante. Memória espiritual. Não é a memória dos telefones celular de alguém, ou de senha, ou CPF, RG, não. Memória espiritual. Recordar de que no processo do deserto, da luta, da dor e da aflição, Deus não deixou de ser Deus, não deixou nada faltar, nada, absolutamente nada. Que marca de roupa é essa que essa turma usou no deserto? Que marca? Catan, Tropical, Hering. Que outlet foi esse, irmão? Já viajou em grupo? Passa no outlet, é uma loucura, não é não? Fala a verdade. Cara, no deserto, que outlet é esse? Deus está dizendo assim, olha só, faltou alguma coisa? Faltou? Não tinha iFood no bolso para pedir. Não tinha. Faltou. Faltou, irmão? Sim ou não? Não. A sua roupa se desgastou. Quantos anos dura uma roupa com você? Quantos? Comigo dura muito. 10, 15 anos. Meus alunos sabem, na escola, que eu tinha uma calça que fez 15 anos. Eu adorava dar aula com ela. Tive que dar. Foi uma dor grande no coração. 40 anos. A roupa não se desgastou. 40. Não faltou comida. E o que Moisés está pregando ao povo é: lembra, recorda, tem uma memória espiritual de que todo esse processo que você viveu no deserto, presta atenção, porque deserto pode ser muita coisa. Deserto pode ser a nossa jornada cristã, desde a nossa conversão até o céu. Pode ser. Deserto pode ser um momento que você está passando na vida, uma enfermidade, um momento em que a sua vida espiritual não está muito boa, está desfalecendo, está fraco, está desanimado. Deserto pode ser um bocado de coisa. Mas o que ele está falando é que o deserto, ele tem uma função. A função é que Deus resolveu nos humilhar, nos provar durante o deserto, para saber o que estava em nosso coração. Ele nos deixou ter fome, Ele nos sustentou com o maná, para que a gente pudesse perceber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Te guiou para te humilhar, mas Ele te guiou, Ele te guardou, Ele te humilhou, mas Ele te sustentou. Veja como o texto vai envolvendo a gente, mas saiba no seu coração que o filho, ele é disciplinado pelo pai, porque há um amor nessa relação aqui. Depois Moisés, a partir do verso 6, ele diz assim: guarda os mandamentos do Senhor. Guarda. Naquele mesmo sentido inicial, recordar-se. Guarda. Como alguém que não somente colocou na mente, mas como a Bíblia vai falando para a gente cada vez mais, alguém que viu
e ouviu. Viu e ouviu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem-aventurados que ouvem e os que veem, os que se depararam e conheceram isso tudo. Guarda o quê? Ele diz, os mandamentos, a palavra, para andares, para temeres a Deus, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Você leu a descrição dessa terra? Leu? Parece assim aqueles filmes, Senhor dos Anéis, aquelas imagens assim, né? Maravilhosas, lindas, exuberantes. Deus está falando para o povo. Alguns estudiosos até dizem que há elementos aqui descritos que nem se encontravam naquela região de Israel, e que Deus está apontando para o povo que na verdade é a terra toda mesmo e não somente aquilo ali. Está dizendo ao povo que tem água, que tem frutos, que tem cobre, que tem ferro, que tem abundância naquela terra. E ele não está dizendo assim, se você me obedecer você vai ganhar. Ele está dizendo o seguinte, guarda porque você já ganhou, já recebeu. Guarda. O que ele está falando aqui é a expressão da abundância da vida eterna. Jesus falou isso em João capítulo 10, dizendo vida e vida em abundância. É como nós podemos conhecer isso de forma assim mais concreta possível, mais materializada possível. Deus está falando para o povo. Veja que coisa linda Deus fala. É uma terra de ribeiro de águas, de fontes, mananciais profundos. É uma terra de muitos frutos, de azeite e mel. Comerás o pão e não vai faltar. As pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Uma terra que parece que você cava e desfruta e desfruta e desfruta, e mais e mais e mais e mais ela se renova. Deus não está prometendo para o povo prosperidade material. Não é isso. Mas essas expressões de Deuteronômio, elas apontam para nós, para toda a riqueza e valor que a salvação tem para nós. Da mesma forma que Deus não está prometendo a nenhum cristão que não vai passar por sofrimento, por luta e aflição, e quando se converte vai entrar na terra, e essa terra tem tudo e não vai faltar nada. Essa terra, ela é apenas uma sombra, mas ela é real. Não é uma sombra que você não consegue tocar. É uma sombra que é uma realidade. Eles vão poder conhecê-la em parte, desfrutá-la em parte, porque ela representa algo muito maior e muito mais profundo. Mas o fato é que ela existe. Que eu não gosto de falar sobre salvação ou de ouvir, é quando se diz que a salvação é só sobre o céu, como se essa coisa fosse uma realidade apenas no céu. Deus está falando, guarda, porque vocês vão receber, vocês receberam, vocês desfrutarão de uma terra. E essa terra toda que o povo está conhecendo ou vislumbrando aqui no Êxodo, é a terra que Jesus chama de reino, o reino dos céus. Ele diz, é semelhante a um homem que encontrou um tesouro oculto no campo, foi, vendeu tudo que tem, comprou aquele campo, porque ali tinha um tesouro, num baú, que você tirava, parece que não acaba. E esse tesouro imenso, poderoso, pode ser que a gente não veja aqui nas ruas de Recife, no nosso país. A gente vai ver sim, sombras, reflexos do reino de Deus, coisas boas que Deus ainda preserva e realiza na terra por causa da sua criação. É verdade.
Mas tudo isso é uma abundância que nós podemos desfrutar no nosso coração e vivê-la tão somente se guardar. Por isso Moisés finaliza esse sermão dizendo o seguinte: dizendo assim, guarda, mas não se esqueça. Porque você não lutou e mereceu ganhar. Você não está recebendo aqui o troféu, como a equipe francesa recebeu hoje na Copa do Mundo. Mereceu, batalhou. Não é esse tipo de coisa. Mas se você apenas se esquecer, você vai perder. E quando ele fala perder, não é perder salvação. Quando ele fala perder, é como se nós, com tanta riqueza, com tanta abundância, resolvêssemos viver na escassez, na falta, no deserto. O povo no deserto parecia que estava clamando na alma pelo Egito. E Deus está falando para eles que quando estiverem lá na terra, se esquecerem, apenas a mente não funcionar mais e o coração começar a ser tomado por si mesmo, pelo seu próprio ego, pelo auto-engano, pelo orgulho, pela presunção, pela independência e autonomia. Se é apenas isso, você vai perder de desfrutar toda essa abundância. E o deserto e o Egito vai querer fazer morada no seu coração. Ele diz assim: não se eleva o teu coração e te esqueças. Uma coisa assim, muito fácil de se fazer, muito. É só você terminar uma coisa, uma obra, um trabalho, e alguém lhe dá um elogio. E na hora do elogio, é muito fácil esquecermos que é Deus, que foi Deus. É muito fácil. É fácil quando temos um dinheiro a administrar na conta corrente, entregamos o dízimo e achamos que os 90% são nossos. Podemos fazer o que quisermos. E a gente já sabe manobrar. Manobra com cartão de crédito, manobra com a poupança, manobra com o dinheiro, sabemos fazer as manobras. Manobramos no trabalho, nosso chefe, os prazos que temos para executar aqui na terra, sabemos fazer tudo isso. O que ele está dizendo é, preste atenção, porque o coração é muito fácil de se elevar. E quando se eleva o coração, a mente se esquece. E quando a mente se esquece, os ídolos fazem morada no nosso coração. E quando os ídolos fazem morada no nosso coração, nós servimos aos deuses e não ao Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso ele diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. E não somente vivam, mas se multipliquem e entreis e possuais a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos vossos pais. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, tua palavra que lemos, tão maravilhosa.
teu Espírito que habita em nós, que é a nossa memória espiritual. Ó Deus, nos ajuda na nossa fraqueza, na nossa falta de fé. Mas nessa terra que o Senhor já conquistou para nós, já colocou em nosso coração e nos conduz até ela, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Não deixa, Senhor, que nos esqueçamos, mas que nos lembremos sempre, dia após dia. Não permita, Senhor, que a gente olhe para a Tua Palavra como uma coisa do passado, mas que ela seja viva e ela mesma, Senhor, ponha o ritmo da nossa vida aqui na terra. Ó Deus, não permita, Senhor, que o nosso coração se eleve, os deuses façam morada. Se vamos aqui na terra a mamon, ao dinheiro, aos prazeres, ao nosso próprio coração, mas se vamos, ó Deus, nos gastemos aqui na terra pelo Senhor e para o Senhor. Abre os olhos do nosso coração para termos a plena consciência da riqueza, do tamanho, ó Deus, da profundidade, da largura, do comprimento do Teu amor, Senhor, em Cristo Jesus, que veio, Deus, morar e habitar em nosso coração e fazer, ó Deus, inundar e superabundar em graça e vida e plenitude e poder para a Tua glória, Senhor. Nos abençoe e nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. Amém.